E aí galera, tudo certo? Hoje estou trazendo um top prisioneiros mais perigosos de todos os tempos. Cara, essas pessoas são psicopatas. Eles fizeram coisas jamais pensadas por uma pessoa normal. E para variar, tem um brasileiro na lista. Então bora para o top. E em sexto lugar, Edmund Emil Kemper. Nascido no ano de 1948 em Burbank, Califórnia, o garoto era brilhante e possuía um incrível QI de aproximadamente 145 pontos. Depois de uma conturbada infância e separação de seus pais, Edmund assassinou brutalmente seus avós paternos. O argumento utilizado por Ed foi que queria saber como era matar alguém. Isso quando tinha apenas 15 anos de idade. Nessa época foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide por um grupo de psiquiatras e foi sentenciado a cumprir pena no Hospital Estadual de Atascadero como um criminoso juvenil legalmente insano. Solto da instituição onde estava aos 21 anos após convencer os psiquiatras que ele estava reabilitado, é quando o serial killer resolveu atacar novamente. Como ele era bem alto, a sua estatura aproximadamente 2 metros, ele costumava atacar jovens pequenas e indefesas que pediam carona, as atraindo para seu veículo e levando a áreas isoladas, onde as mataria antes de levar seus corpos de volta para sua casa para decapitá-las, desmembrá-las e violar os cadáveres. Kemper então assassinou sua mãe e uma de suas amigas antes de se entregar para as autoridades. No seu julgamento, Edmund foi condenado a incríveis 8 sentenças consecutivas de prisão perpétua. Ao todo foram 11 vítimas confirmadas. E em quinto lugar, Joaquim George Crow. Nascido em 17 de abril de 1933, filho de um mineiro de Heidelberg, Crow era o caçula da família e uma criança muito frágil. Frequentou a escola até a terceira série. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a família de Crow mudou-se para North Rhine-Westphalia. Crow começou a matar em 1955, depois da morte de sua mãe, iniciando uma grande jornada de massacres e carnificina. Crow tinha os desejos mais macabros que você pode imaginar. Ele costumava surpreender as vítimas e as estrangulava rapidamente, pois as despia e mantinha relações sexuais com os cadáveres, algumas vezes masturbando-se sobre eles novamente. Mais tarde mutilava e cortava pedaços para serem comidos. Crow particularmente gostava de cortar fatias das nádegas de suas vítimas. No dia 3 de julho de 1976, Crow foi preso por raptar e matar uma menina de 4 anos chamada Marion Ketter. A polícia fazia buscas de casa em casa no bairro quando um vizinho se aproximou e disse que os canos de seu apartamento estavam entupidos e que, ao perguntar a Crow se ele sabia o que bloqueava o encanamento, o vizinho havia respondido: entranhas. No apartamento de Crow, a polícia encontrou o corpo desmembrado da garotinha. Algumas partes dela estavam na geladeira, enquanto uma pequena mão cozinhava em uma panela de água fervente. Mais tarde, a polícia de fato resgatou as entranhas da menina no encanamento. Crow foi condenado por 8 homicídios, porém confessou 14. E em quarto lugar temos o brasileiro Pedrinho Matador. Esse cara é um dos mais bizarros psicopatas que já vi. Vi alguns relatos, é simplesmente perturbador os relatos desse cara. Conta que teve vontade de matar pela primeira vez aos 13 anos. Em uma briga com seu primo mais velho, ele simplesmente empurrou-o contra um moedor de cana. Bizarro. Com 14 anos de idade, matou o vice-prefeito de Alfenas, Minas Gerais, com uma espingarda que pertencia ao seu avô, em frente à prefeitura da cidade, por ter demitido seu pai, um guarda escolar na época acusado de roubar merenda. Depois matou um vigia que suponha ser o verdadeiro ladrão. Após os crimes em Alfenas, Pedrinho fugiu para Mogi das Cruzes, em São Paulo, onde começou a roubar bocas de fumo e matar traficantes. Conheceu a viúva de um líder do tráfico, apelidada de Botinha, e foram viver juntos. Assumiu as tarefas do falecido e logo foi obrigado a matar alguns rivais, matando 3 deles. Morou em Mogi até a Botinha ser executada pela polícia.
Pedrinho escapou dos policiais, mas não deixou a venda de drogas e acabou montando o seu próprio negócio. Envolveu-se depois com Maria Aparecida Olímpia, que chegou a engravidar, mas perdeu o bebê. Ele a encontrou morta a tiros, tendo depois torturado e matado várias pessoas para saber quem havia cometido o crime. Quando soube de quem se tratava, um traficante rival invadiu uma festa de casamento com 4 amigos e matou, além do assassino de Maria, outras 6 pessoas, além de deixar 16 feridas. Naquela época ainda não havia chegado à maioridade. Pedrinho foi preso em 1973 com apenas 18 anos, após ser condenado a 128 anos de prisão. Acredita-se que ele tenha assassinado mais de 100 vítimas. Porém, moramos no Brasil e sim, pasmem, o maior serial killer do Brasil se encontra solto atualmente e diz que foi perdoado por Deus. E agora vamos para o nosso top 3. Em terceiro lugar, Ted Bundy. O serial killer Ted Bundy era considerado o homem bonito e carismático, traços que ele utilizava para conquistar a confiança de suas vítimas e da sociedade. Bundy se aproximava de suas vítimas em locais públicos, fingindo lesão ou incapacidade, ou fingindo ser uma figura de autoridade antes de atacá-las e deixá-las inconscientes e as levá-las a locais reclusos para estrupá-las e depois matá-las. Às vezes ele retornava à cena dos crimes, ajeitando o local e tendo relações sexuais com os cadáveres em decomposição até a fase de putrefação, ou outros acontecimentos como animais selvagens mexendo nos corpos que o impedissem de continuar. Ele decapitou ao menos 12 vítimas e mantinha as cabeças em seu apartamento como lembranças. Em algumas ocasiões ele invadiu a casa de suas vítimas à noite e as espancava enquanto dormiam. Bundy em algumas vezes foi seu próprio advogado. Ele fugiu também algumas vezes da prisão e até mesmo acabou sendo o fugitivo mais procurado do FBI na época, levado para a cadeira elétrica na prisão no estado da Flórida, em Hayford, e executado em 24 de janeiro de 1989 pelos seus mais de 30 assassinatos. Ted virou tema de filmes, documentários e séries, se tornando um dos mais famosos serial killers dos Estados Unidos. E em segundo lugar, Luiz Garavito. O colombiano Luiz Alfredo Garavito, conhecido como a Besta Colombiana, é um serial killer que estuprou, torturou e assassinou mais de 100 crianças. Os crimes começaram nos anos 90. Ele passava por zonas periféricas e escolhia suas vítimas. Entre 8 e 16 anos eram suas escolhas. Normalmente meninos, ele iniciava uma conversa. Assim, quando no local escondido, ele matava, estuprava e até mesmo arrancava seus dentes e cortava seus órgãos genitais. Ele havia sido preso após um único crime, mas quando foi interrogado, assumiu o assassinato de 140 crianças. O serial killer tinha um caderno onde documentava suas vítimas e o entregou para a polícia. De acordo com os investigadores, o número de vítimas pode chegar a 300. E se você ficou até aqui, não esqueça de deixar seu like e considere se inscrever. E se você ficou surpreso, você não imagina o que ainda está por vir. E em primeiro lugar, Andrei Chikatilo. 1936, nasceu Andrei Romanovich Chikatilo na vila de Yabluknoy. A escassez e a violência marcaram a sua infância. Sua mãe lhe contava constantes histórias sobre seu irmão mais velho que havia sido sequestrado e comido por vizinhos. As dificuldades da família de Chikatilo eram tão grandes que ele só comeu pão pela primeira vez aos 12 anos de idade. Além das extremas dificuldades, muitos acreditavam que Andrei tinha sofrido de hidrocefalia, água no cérebro, quando nasceu, o que lhe acarretou em diversos
diversos problemas genitais e do trato urinário, o que explicaria sua impotência sexual. Sua disfunção erétil resultou em bullying por parte de seus amigos. O trauma fez com que o jovem tivesse frustrantes tentativas sexuais com garotas. Diante do fracasso, ele acabou se dedicando aos estudos e à leitura. A primeira de suas vítimas foi uma garota de 9 anos, que ele capturou em um ponto de ônibus. O corpo da jovem foi mutilado e seus restos mortais abandonados numa floresta. Seus alvos preferidos eram crianças e prostitutas, e o roteiro de assassinato era o mesmo. Encontrava suas vítimas em ponto de ônibus e as mutilava em uma floresta abandonada. O caso de canibalismo em sua família parece o ter motivado. Acusado de mais de 50 assassinatos, a maioria das vítimas do açougueiro de Rostov tinham os olhos perfurados e pedaços arrancados por mordidas. Andrei Romanovich Chikatilo foi preso em 20 de novembro de 1990. No início, recusou-se a confessar qualquer assassinato, mas suas conversas com o psiquiatra o fizeram relatar os detalhes mais perversos de sua jornada predatória. Ao fim, confessou ter tirado a vida de 56 pessoas, embora apenas 53 tinham sido encontradas. O número excedia os 36 casos que a polícia atribuiu inicialmente ao açougueiro de Rostov, como passou a ser popularmente conhecido. Em seu julgamento, se definiu como aborto da natureza e uma besta louca ao qual só lhe restava a pena de morte, o que seria pouco para as atrocidades que cometeu. Em 15 de fevereiro de 1994, Andrei Chikatilo foi levado para a cela privativa da prisão Rostov. Um único tiro fatal lhe foi dado atrás da orelha. E se você gostou do vídeo, mande para aquele seu amigo. Não esqueça de deixar um like. E muito obrigado por ficar até aqui. Valeu, falou!